está começando mais um programa Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu creio que sim e quero muito que fique ainda melhor depois do programa de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre síndrome de Down, tentar entender como essas pessoas que têm essa síndrome vivem, quem está ao redor também como convive e o que você pode fazer para tornar essa convivência e o conhecimento dessa síndrome melhor, cada dia melhor, aceitando e estimulando o desenvolvimento dessa pessoa. Antes de mais nada, eu quero convidar você para refletir um pouquinho em Isaías 52:7, que diz o seguinte: que formosos são sobre os montes o pé dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Que você seja portador dessas boas novas também com a sua vida, com o seu caráter, mostrando para todo mundo que está ao seu redor a quem você serve e por que você é transformado para melhor à semelhança dele. Eu quero convidar você também para interagir com a gente, acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde, porque é lá que tem receita boa esperando por você, é lá que a gente posta diariamente conteúdos interessantes relacionados ao programa aqui, conteúdos exclusivos também, e é lá que você encontra receitas como a de hoje. Olha só o que você vai aprender a fazer comigo, é esse muffin de abóbora com farinha de coco, sem glúten, tá um perfume incrível aqui dentro e você pode reproduzir aí onde é que você tá. Se não der para anotar os ingredientes agora, não tem problema não. Daqui a pouquinho você acessa o mesmo blog para pegar essa e outras receitas. Para falar sobre síndrome de Down, a gente está aqui com a doutora Camila Azeredo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Teru. Obrigada. Ela é psicóloga lá do NASP, campus São Paulo. Quero mandar um beijo para toda a administração, um abraço carinhoso, porque vários profissionais têm vindo do NASP, têm feito diferença aqui no Vida e Saúde. Obrigada a você também, viu, doutora? Obrigada a vocês. Olha, anota aí o que você vai precisar para fazer os seus muffins de abóbora aí na sua casa. Meia xícara de coco ralado, uma colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, uma colher de chá de canela em pó, um quarto de colher de chá de cravo em pó, 4 ovos, 2/3 de xícara de purê de abóbora, uma colher de chá de essência de baunilha, meia xícara de óleo de coco derretido, 1/4 de xícara de nozes ou noz pecan, que você vai usar para polvilhar, uma xícara de farinha de coco e também vamos usar uma xícara de açúcar demerara e uma pitadinha de sal. São muitos ingredientes aqui que eu mencionei. O nosso forno já está lá pré-aquecido a 180 graus, mas você que ficou um pouco confuso aqui com essa quantidade de ingredientes, está passando aqui de vez em quando e você pode acessar no nosso blog, não esquece não. À medida que eu for temperando aqui, doutora, eu vou também falando, repetindo a quantidade de ingredientes para ninguém ficar perdido e sair muffins lindos como esses da sua cozinha, tá bom? Bom, seguinte, antes de começar a execução da nossa receita, eu vou ficar preparada aqui a postos, mas as pessoas têm uma ideia, talvez, de que síndrome de Down seja muitas coisas menos o que ela é de verdade. A Rafaela Martins preparou uma matéria interessante, foi às ruas tentar descobrir o que as pessoas sabem sobre síndrome de Down. Vamos ver. Hoje o tema do programa Vida e Saúde é síndrome de Down, mas eu vim às ruas para saber se o pessoal lembra daquela aula de biologia e sabe me dizer corretamente o que é de fato essa deficiência. Eu queria saber de você, sabe me responder o que é síndrome de Down? Sei o que é, mas agora para explicar é bem complicado, né? Eu posso dizer que é uma doença, um problema de saúde, coisa assim. Acho que sim, uma doença genérica, né? Que você acaba nascendo com. A pessoa tem um cromossomo a mais, mas não é uma limitação nem uma deficiência. Realmente não me lembro dessa aula. Não, com certeza não. Eu sei que aquela criancinha que nasce com probleminha, mas a fundo não sei te dizer. Não sei. Nem ideia? Não, é qualquer coisa do dente ou não? Não. Nem ideia? Mais ou menos. Quando tem um cromossomo a mais, em algum deles que eu não lembro, mas é um cromossomo a mais que faz a pessoa ter uma
mudança física e emocional. É uma doença degenerativa, né? Geneticamente falando, você sabe me dizer o que é a síndrome de Down? Geneticamente falando, acho que tem algumas características que aparecem geneticamente, mas não, eu posso estar errada também, não sei. Sei o que é, mas agora para explicar é bem complicado, né? Não, ele é normal como qualquer pessoa. Eu diria que eles são até mais inteligentes, que eles têm um cromossomo a mais. É quando a pessoa tem um cromossomo a mais, ou é um a menos. Geneticamente, então, não tem ideia. Não faço ideia. Vamos voltar para as aulas de ciência. Todo ser humano possui cromossomos que são estruturas compostas de DNA que, por sua vez, carregam os genes de um ser vivo, responsáveis por definir as nossas características físicas particulares de cada indivíduo. Ao todo, temos 46 pares de cromossomos, sendo 23 da mãe e 23 do pai. Em 1958, o geneticista Jerome Lejeune percebeu que no caso da síndrome de Down há um erro na distribuição dos cromossomos. Nesse caso, ao invés de receber 46, as células ganham um a mais, somando 47 cromossomos. Esses cromossomos a mais se ligam sempre ao par 21. Por isso o termo trissomia do 21. Bom, depois de relembrar muito bem sobre esse assunto tão importante, fica muito mais fácil a gente aprender ainda mais sobre a síndrome de Down, não é mesmo? Bom, nós ficamos por aqui. Teru, é com você. Olha só que interessante. As pessoas têm uma ideia muito confusa sobre o que é a síndrome de Down e acho que o estereótipo também é muito importante, né? Tem gente que acha que é só a característica física, mas tem características internas que também fazem grande diferença. Vamos falar um pouquinho dessas características físicas? O que o portador de síndrome de Down tem de diferente? Então, tem essas características bem marcantes, né? Que são os olhos puxadinhos, a cabeça mais achatada, a estatura geralmente mais baixa, os dedinhos mais curtos, tem uma linha na palma da mão, a boca menor, a língua geralmente se projeta para fora, a gente percebe bastante. Então tem várias características que a gente consegue identificar, além de um retardo mental leve a moderado também. E a linguagem também fica um pouco comprometida na síndrome de Down. Quando uma pessoa recebe a notícia de que vai ter um filho com síndrome de Down, ou muitas vezes ela nasce o filho, aí só então ela percebe que o filho tem síndrome de Down, às vezes é uma notícia um tanto quanto chocante, muita confusão, o que pensar, a mulher provavelmente se sinta culpada. Quais são as causas, possíveis causas da síndrome de Down, doutora? A gente não consegue atribuir causas específicas, né? A gente sabe que a probabilidade aumenta muito dependendo da idade da mãe na gestação. Então, acima dos 45 anos, essa probabilidade pode chegar de 1 a cada 10 casos, né? 1 com síndrome de Down a cada 10 casos. Quando uma mulher com 20 anos, na faixa dos 20, a probabilidade é de 1 para 1000, por exemplo, né? Então, a gente não consegue identificar essas causas específicas. É interessante que algumas pessoas conseguem lidar com essa diferença desde muito cedo, estimulando, buscando auxílio, buscando apoio em grupos, buscando informações para que tenha condições de estimular essa criança. Como é que deve ser feita essa estimulação? A partir de quando eu posso buscar ajuda para o meu filho? Você tinha falado dos pais, né, dessa sensação dos pais, então os pais se apropriarem da notícia influencia muito até nisso. Então, realmente é um choque e quanto mais cedo os pais conseguem buscar ajuda, na síndrome de Down, né, esse diagnóstico pode ser feito ainda na gestação, através de exames específicos e exames até acessíveis
pelo SUS, né? Então, quando se descobre na gravidez, é até um momento a mais de preparo para essa família, de preparo para entender o que vai acontecer, para se juntar com outros pais também, para que os pais de filhos com síndrome de Down consigam explicar como que é o convívio, para que eles se acalmem nesse sentido. Dá tempo, então, de se preparar um pouquinho mais. Por outro lado, pode ser que a gestação acabe também sendo um pouco mais, assim, complicada se a mulher se entrega simplesmente ao choque e não reaja, né? Exatamente. A mulher, você falou da culpa também, né? Ela pode se sentir culpada por conta de toda a mutação genética, né? Por conta de todo esse diagnóstico. E a família, às vezes, fica tentando atribuir causa para a mãe, para o corpo da mãe. Na tentativa de explicar o porquê. De explicar o porquê. Mas a gente precisa tirar esse foco para entender o que você pode fazer, né? E os pais podem ficar muito tranquilos nesse sentido, porque uma criança com síndrome de Down vai ser um adulto, uma criança, um adolescente, né? Vai ser uma pessoa que vai conseguir fazer absolutamente tudo, vai conseguir ter um desenvolvimento bastante ativo, vai conseguir fazer, experimentar de tudo. Especialmente se essa criança for bastante estimulada. Olha, uma dica aqui, quem sabe você pode usar a cozinha nesse momento de estimulação. Existem várias possibilidades, terapias com animais, grupos de artes, de atividade física, muita coisa pode ser feita, né, doutora? Muita coisa. As crianças com síndrome de Down, elas são bem sensoriais, né? Então, a comunicação, estimular a comunicação através do envolvimento na cozinha, por exemplo, né, de mexer, o visual, esse sensorial delas, a proximidade que ela pode ter com esses pais, é fantástico, é maravilhoso, é uma boa oportunidade mesmo para estimulá-la, para ela conseguir se desenvolver bem. Olha, tô colocando aqui na batedeira açúcar demerara, os 4 ovos, eu usei uma xícara de açúcar demerara e meia xícara de óleo de coco. Que tá aqui, o meu já tá virando um gelzinho por causa do ar-condicionado aqui do estúdio. Mas olha, vou bater então esses 3 primeiros ingredientes até virar uma pastinha. Vamos ver. Vai virar então essa pastinha. Vou deixar bater bem até ficar dissolvida. O açúcar tem que dissolver, já que o açúcar demerara ele é mais grossinho, tem um pouquinho mais demora um pouquinho mais para dissolver. E só depois eu adiciono os outros ingredientes. Doutora, agora eu queria saber o seguinte. O desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down, ele é diferente de uma criança normal? Será que essa característica mais agressiva ou mais amorosa, mais carinhosa de quem possui síndrome de Down é verdade ou faz tudo parte do estímulo do ambiente? A gente tem que ter muito cuidado com os rótulos, né? Porque o desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down vai ser exatamente como o desenvolvimento de outras crianças típicas. Ela vai aprender de acordo com o ambiente dela. Então, um ambiente que estimule, um ambiente que seja carinhoso, vai fazer com que essa criança também seja carinhosa, também se aproxime, também consiga conviver e interagir bem. Ela tem, no desenvolvimento dela, pode ser um pouco mais lento. Então, essa paciência, alguns pais falam que as crianças vão demorar um pouquinho mais a engatinhar, né? Os especialistas também afirmam a andar, mas como todas as crianças, que têm um tempo diferente, né? Então, a comunicação dela, como característica também, vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais comprometida. Então, a gente vai precisar ter essa paciência na hora de explicar, né? Prestar um pouquinho mais atenção nesses aspectos, principalmente. Muito bem, olha, vou parar aqui para mostrar, ficou esse creme, já tá legal. Agora eu vou adicionar o seguinte, abóbora, purezinho de abóbora, vem pra cá. Vou colocar também a farinha de coco, eu tô usando aqui uma farinha de coco escura, tem farinha de coco que é branca, não tem problema, pode usar também. A baunilha, extrato de baunilha, ajuda. E agora as especiarias, cravo e canela, um tequinho de cada. O coco ralado. Vou dar mais uma mexidinha para então acrescentar o fermento e o bicarbonato.
Agora também vou colocar um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal enquanto está batendo. Já subiu um aroma bem gostoso por aqui, tá bom demais. Ó, só essa mexidinha. O suficiente para eu colocar agora então o bicarbonato e o fermento químico. Uma colher de chá de fermento químico e meia de bicarbonato de sódio. Agora é bater para misturar, não muito não, velocidade média, baixa, só para dar uma misturada no nosso fermento. Doutora, como é que, quais são as dificuldades que as pessoas com síndrome de Down enfrentam? O que elas vão encontrar não só na fase pré-escolar, na fase escolar, depois na vida adulta também? Esse desenvolvimento da fala, como eu falei, pode fazer com que ela seja um pouco mais lenta. Então, entender frases, conceitos muito elaborados pode ser difícil. Então, a regra precisa ser mais clara, a fala precisa ser mais clara, mais objetiva. Elas são muito sensíveis visualmente. Então, as reações... O que você quer dizer com sensível visualmente? Elas percebem muito as reações das pessoas, né? Então, até a família ou quem está próximo, às vezes tenta esconder um pouquinho das coisas, mas eles são muito sensíveis, eles percebem bastante. Isso é até um cuidado que precisa se ter, né? Porque às vezes a gente costuma falar, é muito agressivo, mas é que eles estão fixando algumas atitudes dependendo da reação desses pais, dependendo da reação dessas pessoas que estão próximas. Então, você prestar muito atenção a um comportamento que você está considerando inadequado, um barulhinho, né, uma fala exagerada. Então, se você presta muito atenção, esse comportamento pode se fixar até. E aí ser reforçado então por essa reação. Exatamente. Talvez esse lance da percepção visual ser mais apurada por conta da dificuldade com a linguagem, né? Então, você acaba aprimorando um outro sentido na busca de comunicação. É super importante isso. Sensibilidade nessa hora, então. Muita sensibilidade, muita paciência e saber, né, reajustar essa sua comunicação. Como você falou, então eles estão buscando comunicação de outra maneira, a gente precisa se adaptar a essa maneira de se comunicar com eles. Agora, o estigma do síndrome de Down é aquela pessoa que realmente é super limitada e dependente dos pais, que não vai conseguir autonomia. Esse é um estigma que tem sido trabalhado pela mídia, que tem sido trabalhado por pais, por associações de pessoas que não vivem essa realidade. O Down, ele pode ter autonomia, pode viver muito bem se ele for trabalhado, estimulado, exposto. Quais são os preparos que a gente precisa ter para entrar em contato com alguém com síndrome de Down? Esse estímulo que você falou é sempre muito importante. Então, quanto mais você isola essa criança ou mesmo esse adulto do contato social, exatamente por medo, né? Como não se entende muitas das vezes, ou antigamente mais, você acaba isolando do contato social. Então, o contrário, coloca essa criança na escola, coloca ela para interagir com outras crianças, né? Ela vai aprender, inclusive, com os coleguinhas da escola? Aprender, ela não é sensível ao visual, né? Então, o modelo vai fazer muito sentido. Essa comunicação visual para ela vai fazer muito sentido. Então, essa mãe que é mais tímida também, às vezes vai precisar quebrar algumas barreiras para se socializar com outras pessoas, socializar com outras crianças, para que essa criança tenha fontes adequadas de estímulo. Tá. Finalizando aqui o nosso muffin, dá uma olhada aqui, muffin de abóbora com especiarias. Eu tô cortando algumas nozes aqui em cima. Se você não tem nozes aí, não tem problema não. Você pode usar noz pecan, castanha do Pará também dá certo. Amendoim talvez não, porque vai roubar o sabor aqui da abóbora com as especiarias. E agora eu vou levar isso aqui para assar por 25 minutos, ou talvez menos, você vai ficar de olho, porque é o seguinte, como o muffin tá em forminhas pequenininhas, a tendência é assar um pouquinho mais rápido do que um bolo numa assadeira normal. Então, vou ficar de olho, vou colocar no forno, pré-aquecido a 180 graus, mas vou ficar checando ali para ele não passar do ponto, tá bom? Já tá com um cheirinho super gostoso agora, não tá? Imagina depois. Imagine quando começar a acender daqui. Mas é que você tá sentindo também o cheiro, doutora, do nosso muffin que já tá pronto aqui na bancada, que é o que a gente vai experimentar agora.
Olha, ficou bonito, ele dá uma leve transbordada, tá com a massa bem fininha, bem macia, e a gente pode sentar ali para degustar já, enquanto a gente entende um pouquinho mais sobre a síndrome de Down. Você conhece alguém com síndrome de Down? Você convive com alguém com síndrome de Down? Como é que tem sido a sua experiência? Existem pontos que podem, de repente, atrapalhar, entravar o desenvolvimento do Down? A que os pais precisam ficar atentos? Ficar atentos a essa forma diferente de se comunicar, né? Ficar atentos à maneira com que eles falam para os filhos, porque eles vão aprender se você conseguir se comunicar de uma maneira mais clara, né, e objetiva, principalmente. Mas a gente costuma atribuir, por exemplo, dificuldade de aprendizado. Para uma criança normal, a primeira coisa que você vai checar é visão, audição. Para o síndrome de Down, para quem tem síndrome de Down, segue a mesma regra? Ou eles vão ter dificuldade e a gente acaba excluindo, esquecendo de verificar essas questões mais básicas? Acaba rotulando, né? Na verdade, a síndrome de Down está associada, né? Pode ser identificado várias outras doenças junto com a síndrome de Down. Então, doenças, por exemplo, a surdez ou a dificuldade, a deficiência visual. Na verdade, essas coisas precisam ser checadas para não se atribuir, às vezes, a falha na comunicação à síndrome de Down. Às vezes é uma coisa que precisa ser... Dá para ser corrigido com óculos, por exemplo, um equipamento para audição, e aí o aprendizado vai deslanchar. Por isso a importância dessa criança ser assistida desde o comecinho por profissionais da saúde, né? Então, fono, a fisioterapia, ela vai precisar ser muito estimulada em todos os sentidos nessas várias áreas da saúde. Olha, buscando sempre o desenvolvimento, buscando sempre a autonomia da criança ou da pessoa, do indivíduo com síndrome de Down, é possível sim estimular, é possível sim crescer, e existem adultos que se formam na faculdade, que trabalham, que se casam, se relacionam, e é tão bonito a gente ver a superação dessas pessoas que, diante de não só das dificuldades reais, conseguem transpor também as barreiras do preconceito. O que será que falta para que as pessoas com síndrome de Down sejam aceitas pela sociedade? Falta as pessoas pararem de achar que a diferença é incapacidade, né? Falta a gente começar a considerar as potencialidades desse indivíduo e entender que ele vai ter uma vida normal, que ele vai, como você falou, ir para a escola, ele vai se desenvolver na escola no seu tempo, ele vai se desenvolver socialmente, ele vai entrar em relacionamentos, ele não é incapaz de viver, ele vai ter algumas características diferentes, ele vai ter um tempo diferente, basicamente, mas ele vai poder se desenvolver e ter uma vida absolutamente tranquila e normal. Mas ele não podemos esquecer que ele é gente como a gente. É gente como a gente. Vamos provar o nosso muffin de abóbora. Por favor, doutora, fique à vontade. Obrigada. Com farinha de coco, tá super macio. Não tem glúten, mas tem muito sabor. O cheirinho tá incrível, gente. Adoro abóbora. Olha como é que ficou macio, bem molhadinho por dentro. Super molhadinho. Tá muito bom isso aqui, gente. Maravilhoso. E tá integral, viu? Gostou? Um gostinho de canela delicioso. Dá pra fazer em casa? Super fácil, prático e muito gostoso mesmo. Tá muito cheiroso, tá muito saboroso. Você tem que fazer aí na sua casa. E conta pra mim depois como é que ficou, tá bom? Olha, até pra ir na merendinha da criança na escola. Uma ótima super prático. Dá pra fazer terapia na cozinha, mandar na lancheira da criança. Dá pra servir no café da manhã especial que você quer impressionar aí sua esposa, seu namorado. Faz isso aqui que vai ganhar o coração de todo mundo aí na casa, tá bom? Seguinte, se você não pegou os ingredientes todinhos, não acompanhou o passo a passo, tá chegando agora, não se preocupa não, lá no blog tem tudo pra você. E quando você estiver lá, aproveita para pedir a revista Fique Leve, para você receber na sua casa ou presentear alguém que você ama muito
com essa revista sem custo nenhum, a revista que vai tratar de assuntos de saúde física, mental e espiritual. Lembrando que a gente é o ser integral, então se alguma área da nossa vida não estiver 100%, não estiver bem, as outras áreas vão ser afetadas sim, a gente precisa então ajustar e trabalhar tudo, né, doutora? Com certeza, quando a gente fala em desenvolver e estimular, é pensando em todas as áreas da vida mesmo. A vida não é só a parte física, né? Então a gente precisa estimular tudo. Eu não tô conseguindo parar de comer esse muffin, tá muito bom. Doutora Camila, quero agradecer você pela participação aqui no Vida e Saúde. Você tem muitos alunos lindos lá naquele UNASP, que eu sei. Não quer mandar nenhum recado para os seus alunos, para o pessoal que te acompanha lá todo dia no seu dia a dia? Só um beijo muito carinhoso para os meus alunos, para os meus companheiros de trabalho, para minha família, um beijinho. Doutora Camila, obrigada pela participação novamente. A gente te espera numa próxima oportunidade, viu? Com certeza. Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente se delicia com esse muffin de abóbora sem glúten. Tá divino, tá muito bom. E não esquece, amanhã tem mais Vida e Saúde pra você. Eu te espero. Até lá. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro das novidades do Vida e Saúde.